o morador que tinha o seu terreno, a sua casinha, ele cedeu o espaço para a construção de um sobrado, ou de dois sobrados, que deu lugar então para duas famílias. Sim. Havia em certo momento sido prometido para ele que, em função dele ceder a área, ele ganharia então o sobrado. Depois ele teve que pagar igual ao outro que veio ocupar junto com ele o espaço. Então, se o proprietário, digamos, aquele que está ocupando aquele espaço, ceder para construir um predinho, digamos, ele teria que ser de alguma forma beneficiado. E se ele sendo beneficiado, ele entregaria com mais, com menos problema, por exemplo. Não sei como é que eu... Na verdade é o seguinte, nós não vamos chamar de proprietários porque... Ainda não é, né? Ele não é dono do terreno, ele entrou naquela área... Mas é o cidadão deles. A moda antiga, né? Ele entrou na moda antiga, mas realmente foi feito um acordo para ele. Diz, olha, nós vamos te dar Na verdade, ele não ia ser beneficiado. Ele ia receber o terreno, a escritura do terreno, e a benfeitoria que ele estava ali era que ele tinha. Tá. O que nós prometemos para ele? Bom, se você deixar fazer o sobrado, seria o teu. Então a tua casa precária vai ser trocada por um sobrado. Porque ainda tem dezenas de famílias que moram ali em casas precárias, o terreno é dela, mas ela mora na mesma casa precária. Ele também estava numa casa precária. E o serviço social propôs para ele, por causa que a casa dele estava muito feinha, entendesse, que ele seguinte, então tu vai para um sobrado, resolve o teu problema de precariedade, e você cede um espaço para outro vivente que está precisando. Então essa que foi a proposta, na real foi essa. Entende? Não que... Mas daí os dois vão pagar a mesma coisa? Não, eles pagam igual, porque na verdade ali não existe... O outro também tinha direito, eu posso escolher o seguinte, eu puxo o lençol para cobrir o pé ou cobrir o outro. Se eu fosse fazer essa casa no outro terreno que estava no meio da rua e mudasse a rua para cima do terreno do outro, quem é que ia? Eu tinha que escolher alguém. Entende? Eu não tenho alternativa. Alguém vai ser, a história daqui. Alguém vai ser sacrificado aqui. Quem eu vou indenizar aqui? Ele, de certa forma, ele está esperando que aquele patrimônio dele ali vai ficar valorizando com o tempo. Se eu não mexesse com ele, aquilo ali daqui a um tempo, quando a vila estiver tudo bonita, dobrou de valor. Ele se apropriou de um recurso, de um investimento do Estado. Lá ele também se apropriou de um investimento de alguém que o Estado pagou para ele ficar. Então ele, quer dizer, se ele não foi, teve alguém que teve mais benefícios, sim, provavelmente quem não foi atingido por rua, mas nós procuramos, o Serviço Social procurou detectar famílias que estavam vivendo muito mal. E ali, sim, fazer um sobrado. Por quê? Porque alguém que estava vivendo muito mal viveria num sobrado melhor, que era o objetivo do programa. Entregar a casa ou a habitação para aquele que estivesse em situação mais precária. E ele, irmãmente, dividiu o terreno com outro que também estava numa outra situação. Então foi essa a lógica do programa. Agora, nós não pegamos ele, proprietário daquele terreno, com escritura, com matrícula, pagador dos seus impostos e tal. Pegamos alguém lá que estava com a conta de água atrasada, com a conta de luz atrasada, com um problema sério e disseram para ele, olha, vamos dividir aqui, daí você também, vamos dividir o pão. Você fica com metade e o outro fica com metade, que também está mal. Não mexemos, não entramos numa casa que estava arrumada, que o cara estava em dia, que não estava com precariedades, que não era aquele que a criança não estava indo na escola, estava cheio de coceira e outras coisas. Não foi pensado essas situações. A maior parte da Vila Zumbi foi assim. A maior parte. Pode só até dizer que tem algumas situações que não. Mas a maior parte foi com esses critérios, tentando beneficiar. Olha, tu está mal, nós vamos te deixar um pouco melhor. Só que você vai dividir o terreno, que também não é seu. Você invadiu o terreno.
Então, mas houve muita reclamação assim, porque o pensamento daí ele não é coletivo, não, é individual. Se você disser que alguns foram mais beneficiados que outros, seguramente, porque quem mora aqui em cima, nas áreas mais de cima, ainda tem muito mais vantagem do que quem mora lá embaixo. Porque a área de baixo é mais deteriorada, as casas são mais precárias, o valor do imóvel lá embaixo. Quem está na quadra 8 aqui em cima tem mais valor, o que ele recebeu, do que o outro lá. Recebeu do mesmo imóvel, só pela posicionamento dentro da vila. A localização. Então, nesse aspecto não se consegue. É o que eu digo, é uma engenharia que tem algum custo. Alguém paga um preço diferenciado, alguns se beneficiam, outros não. Esse Luiz Carlos Prestes, ele recebeu o primeiro sobrado, daí ele disse que ele tinha problemas. Aí que de locomoção, entendeu-se o problema, ele trocou o sobrado dele com outra família, pegou a casa da família, aí ele demoliu a casa que ele estava lá, disse que aquela também não servia para ele. Aí o outro pegou e invadiu a casa dele. Aí nós arrumamos um outro terreno e fizemos uma outra casa para ele. E não teve jeito. E ele ainda vendeu o terreno ali, que essa pessoa que ele foi procurado agora ali na vida, ele enganou alguém ali. Complicado, né? E o discurso dele é todo outro. Na verdade, é o que eu disse para vocês, não existe, pode ser que a gente tenha... agora, como eu disse para vocês, nós aprendemos muito com a vila. Aprendemos muito com a vila, que nós não queremos reproduzir os mesmos erros. Queremos ver se fazemos mais acertos aqui, mas não tem uma intervenção como essa. Você vê, agora você imagina mais essa situação. Eles vão remover as famílias ali, por bem conversado, indenizado, mas vão remover. Aonde que vão morar essas pessoas até o momento da... Provavelmente eles vão passar, outros vão ficar esperando melhorar a vila dentro da sua casinha, dentro da sua estabilidade. Mas aqueles ali, muitos pode ser que achem uma solução boa, intermediária até a hora de receber seu apartamento. Mas muitos vão passar por dificuldades, porque ali mesmo na Vila Zumbi nós pegamos 25 famílias e nós estamos achando ali dentro da vila, enquanto nós construímos o sobrado, onde nós demolímos algumas casas, enquanto nós construímos, o cara passou 6 meses amontoado em pequenas locações aqui. Então, realmente, esteve preparado para algumas situações que não difíceis. E lidar com não é fácil. Não, e eu não falei aquela hora diante do Francisco aqui, mas ocorre sempre nessas situações alguns que se aproveitam da situação para ganhar alguma vantagem, né? Exatamente. E a comunidade fica intrigada com isso também. Deixa eu só fazer uma partezinha que eu acho que é importante. A gente às vezes tem que ter aquela história, o ótimo e o bom, né? A história do ótimo e do bom. Né? Se a gente quiser o ótimo, né? A situação ideal, provavelmente corre muitos riscos. Hoje estou tentando não, com a máxima brevidade, começar essas obras. Garantir que os recursos sejam colocados aqui. Vocês vejam que já tem um monte de obras aí previstas. Quanto mais tempo passar, maior a pressão em cima de não executar esse projeto. Tá? Porque essa área está começando a se tornar atrativa. Todo o envoltório aqui está bom. Entende? As obras para lá estão melhores do que as obras que existem aqui. Do outro lado da vila também é a mesma coisa. Então, a nossa preocupação hoje é fazer... Se é possível fazer o ótimo, vamos fazer o ótimo. Mas se é possível fazer o bom, vamos fazer o bom. Então, tem que ser objetivo nessas questões. Né? Claro que nós, como interessados, todos aqui interessados em resolver esse problema, nós vamos o tempo todo estar debatendo assuntos assim. Tá? De repente vai ter crises aqui, que nós vamos ter que debater aqui, vamos ter que dizer, olha gente, tem essa situação, como é que nós podemos conduzir? Porque você viu que lá na Vila Zumbi foi assim, e aqui não vai ser diferente, vai ter problemas e nós vamos ter que sentar e tomar decisões. Né? Não são decisões solitárias, de todos aqueles que têm interesse num interesse maior da comunidade. A comunidade não pode ficar parada, né? Está aí o progresso chegando aí. Né? Esse é o desafio, né, Adriana? Que quando houver negociações
que interessem o coletivo, haja uma boa vontade dos moradores em contribuir para esse coletivo, né? E aí eu acho que a associação pode trabalhar bastante nisso. Bom, eu entendi então que nós teremos uma reunião com a Comec, Prefeitura, Coapar e Comunidade, né? Possivelmente lá na Comec, o seu Tuxiro vai agendar essa reunião junto com o Ruiara e seremos comunicados. Nessa reunião trataremos da questão do transporte coletivo e dessa questão também dos Correios, né? Sim, sim. Você veio, Chilo, garante então que lá, não sei se você ou quem vai representar. Não, eu vou lá, eu me prontifico aí junto lá na Comec, né? Porque é interesse nosso, de todo mundo, né? De cada morador que seja resolvida essa situação. Tá certo. Né? Porque com essa intervenção que vai haver do Estado, do município, da União, né? Nossa, vai proporcionar uma melhoria para todo mundo aqui, né? Tá é certo. o que todo mundo quer, né? Isso aí. Né? É a trincheira, é o ônibus, né? É a casinha, né? É o sonho da casa, né, Teles? É o sonho, porque isso aí, ó, acho que a dignidade, eu sempre falava que a casa não é só 4 paredes, é o endereço, né? O cara é um cidadão, né? Uma identificação. Né? É muito mais, é 4 paredes, é um banheiro, né? Tem uma cozinha. Eu tive a graça de Deus de trabalhar na Coapar antes de entrar na prefeitura, né? Fui colega do Teles também, muitos anos atrás. Então eu sei dessa satisfação quando a pessoa recebe a casa dela. Eu trabalhava num programa de mutirão e eu trazia, as pessoas diziam, olha, nós nunca fizemos nada, o máximo que a gente fez é descarregar um tijolo e nós vamos fazer a casa. E graças a Deus, né, Teles? Nós temos milhares de casas feitas desse jeito em todo o estado. 25 mil casas. 25 mil casas. Só eu participei de mais de 1.200 casas. Então eu tenho essa grata satisfação, né, essa gratidão de Deus de ter participado desse programa. E foi muito bom. Todo mundo ter a casinha dele, a satisfação quando a pessoa recebia a casa, era uma emoção muito grande. Se sente uma dignidade. É um sonho ter a casa própria, né? Podemos avançar para outros assuntos de pauta? Estou preocupado com o horário. Nós temos aí a Semana de Segurança.